E eu tenho poder para vir aqui falar sobre alegria, mesmo estando triste. Mas como assim? É porque a minha alegria não depende das circunstâncias que acontecem, que podem trazer tristeza. Apesar de estar assim, a noite passa e no outro dia a alegria vem. É assim que é a vida cristã. Escute, não tem outra vida. Não tem outra vida. Ou ela é vivida dessa maneira, de forma radical, aprendendo a compreender o chamado dele para nós, que é radical, ou a gente vai viver perdido dentro da casa, perdido dentro da presença do Senhor. E sabe o que a gente faz? A gente busca outros lugares, busca outras lideranças, busca um monte de coisa, quando na verdade eu e você estamos nos afastando do Senhor. E por quê? Porque não entendemos a ação do Espírito Santo. E por que não entendemos? Porque não lemos a Bíblia, porque não queremos entender a palavra do Senhor. Hoje eu fiquei muito feliz, ontem na verdade, o menino me procurou, e eu orientei ele a comprar um livro, e ele foi lá e comprou o livro. E eu estou dizendo, ele está com fome, ele está com sede de Deus. Ele lê a Bíblia e agora vai ler um livro, e Deus vai conceituar ele sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe, irmãos, está na hora da gente desinformar. Sabe quando você faz bolo? E o bolo está bonito, mas não é só saber fazer o bolo. A propósito, das mães aí, quem sabe fazer bolo? Deixa eu ver. Olha aí. Então, eu faço um bolo maravilhoso, mas se você não souber desenformá-lo, fica um pedaço no fundo. Já não aconteceu isso? O bolo bonito aí quebrou, virou de ponta cabeça. Aí você vira ele ao contrário, para o buraco ficar por baixo. Porque na hora, Deus está falando, está na hora. Está na hora da gente desinformar. Sabe, sair do quadradinho que foi colocado dentro de nós, e a gente poder experimentar a ação do Espírito Santo por completo nas nossas vidas. Em João 16, Jesus diz assim, olha o que ele diz, vamos lá, João 16, 7, põe para nós aí, Igor. João 16, 7. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro ou o consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E o versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa interessante, você precisa entender, que o Espírito Santo agora já está atuando aqui, amém? Já está atuando na sua vida. A propósito, fala para quem está do teu lado, o Espírito de Deus habita em você. Então ele já está atuando em nós. E alguém fala assim, pastor, eu acho que na minha vida não, porque eu tenho errado tanto, e isso tem me chateado, tem me deixado triste, e às vezes eu luto, mas eu acabo, e depois eu me arrependo. Presta atenção, o poder do Espírito Santo é te convencer da verdade, da justiça e do juízo. Então se agora, quando você erra, você fala, meu Deus, como eu pude fazer isso? Meu Deus, que coisa errada eu fiz. Essa não é uma ação natural, porque naturalmente o homem não reconhece seus erros. Então, se você está passando por momentos assim, de aflição, porque errou, porque falhou, falei mal, pensei mal, tive uma atitude errada, é o próprio Espírito de Deus se manifestando, te falando a verdade. Isso aí não é o que eu tenho para você. A verdade que eu tenho para você é de alguém que traz vida, é de alguém que traz restauração. Não é para você gerar isso, seus lábios não são para isso, é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender, porque ele diz, quando ele vier, não só eu e você seremos convencidos, mas o mundo será convencido. Por que nós temos uma crise aqui? Porque Jesus diz assim, lá em João 14, 17, põe lá, João 14, 17, olha o que ele diz. Primeiro ele fala, em João 16, que o Espírito convencerá o mundo, só que em 14, ele diz assim, o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, vocês porém o vê e conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Há uma crise aqui, porque se ele está dizendo que o mundo não pode receber, como é que o mundo agora vai ser convencido pelo pecado? Bom, isso é maravilhoso, porque Jesus pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Ele morreu para apagar e pagar os nossos pecados, mas ressuscitou para nos dar vida abundante. Então esse é o trabalho de Jesus. Jesus terminou esse trabalho, andou alguns dias na terra e depois foi para a eternidade, para preparar morada. Ele disse isso, eu vou para preparar morada para mim e para você. Então agora ele não está mais aqui. Então agora, como é que
o mundo vai conhecer, sendo que aquele que poderia mostrar a verdade, aquele que poderia mostrar o caminho, aquele que poderia mostrar a verdade, foi embora. Como é que o mundo vai conhecer? Sendo que eles não podem receber o Espírito da verdade, como eu e você. Como é que o mundo vai ser convencido? Perguntem para quem está do seu lado, como? Fala para ele, não sei. Se você sabe, responde. Eu não sei, como é que o mundo, como é que o meu irmão que está no mundo, como é que meus parentes, como é que aquele amigo meu da escola, como Jesus, só quando Jesus voltar, mas aí diz que não vai ter mais chance, então eles estão perdidos. Não, como eles conhecerão? Jesus disse assim, eu estarei em vocês, eu estarei em vocês. Olha isso. Então fica fácil, porque se o mundo não consegue ver Jesus, consegue ver os discípulos de Jesus. Dá uma olhadinha para o seu lado aí, olha para o outro. Jesus pode ser visto através dos seus discípulos, homens e mulheres que decidiram seguir o modelo de vida dele. É interessante porque os discípulos de Jesus tiveram que abrir mão de todos os outros mestres. Presta atenção, porque isso aqui é muito sério, principalmente para a igreja brasileira. Eles tiveram que abrir mão de todos os outros mestres para seguir um mestre. Nós temos hoje uma caixa de Lego, cheio de muitas peças para montar muitas coisas, e todo mundo quer tudo. Não tem como. Você tem que abraçar uma visão e correr por ela. Você tem que abraçar um chamado do Senhor e correr por ele. Não dá para você ficar dançando para lá e para cá, achando que tudo isso é para você. Não, Deus tem um propósito direcional para você. Então, Jesus disse, o Espírito da verdade vai convencer. E como é que eles podem convencer? Porque a minha atitude e a sua atitude, vou repetir, a minha atitude e a sua atitude vão revelar a atitude pecaminosa do mundo. Isso aqui é muito sério, porque se eu e você não temos coragem de confrontar o pecado, nós estamos deixando de lado o chamado maior de Cristo para nós, que é o quê? Se tornarmos testemunhas dele, para que o mundo creia, para que o mundo conheça a verdade, para que o mundo entenda do juízo e para que o mundo entenda da justiça. O mundo só pode conhecer Jesus de uma maneira agora, através de mim e de você, das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas prioridades. É por isso que nós chamamos o culto de um momento de treinamento. Eu sou treinado e saio para realizar a obra do Senhor lá fora. Não, pastor, lá fora eu vou trabalhar. Quando você trabalha, você glorifica a Deus, e as pessoas que estão do seu lado estão notando a diferença que você tem do outro funcionário. Aquele cara só reclama, você sempre está de boa. Aquele cara só critica. A propósito, cristãos não foram chamados para criticar as suas empresas. A empresa que eu trabalho, você foi chamado para abençoar aquele lugar. Porque se a sua boca não consegue abençoar um lugar que Deus te colocou, quem é que vai fazer isso? Eu quero uma promoção nessa empresa, essa empresa não valoriza. Deus nunca vai fazer isso com você, porque você mesmo está colocando um peso. Então comece a abençoar, comece a fazer declarações sobre aquele lugar. Faz sentido, sim ou não? Então nós somos chamados para sermos referenciais. Jesus está nos chamando para ser referenciais em todos os ambientes. Onde é que a gente se torna referencial? No culto? Não, não é no culto, é lá no seu trabalho. Sabe, talvez durante uma parte da sua história com Jesus, você foi conhecido como alguém cristão. As pessoas começaram a te ver de uma maneira diferente, e elas, durante aquele estágio da sua história, elas diziam, como você mudou. Puxa, eu não acho você mais legal, mas uma coisa eu tenho que dizer, você mudou. Você nem é o tipo de pessoa que eu quero ter amizade mais, mas isso eu não posso negar, você está diferente. Eles te conheciam, na escola, nos relacionamentos, nos lugares, as pessoas te conheciam, mas sabe o que acontece? Por não ter essa intimidade profunda com o Espírito Santo, a gente vai deixando que as atitudes, os comportamentos, sabe, naturais, eu não estou falando mundanos, naturais,
Comportamentos naturais tomam o lugar daquilo que Deus, através do seu Espírito, trouxe sobre nós. Quer ver um exemplo? Durante muitos anos da minha vida, eu conheci cristãos que tinham um comportamento sanguíneo, colérico, sabe aquele cara? E eles diziam assim: sou crente, mas não sou bobo, aleluia. Não você, mas quem conheceu alguém que falou isso já na vida? Deixa eu ver, erga a mão, você cutuca assim: sou crente, mas não sou capacho de ninguém, aleluia. Bom, não, pastor, porque você tem que entender, me ofendeu a minha honra, ofendeu a minha família, me prejudicou. Quem aqui já foi mordido de cachorro? Não, fica morguida. Dá uma olhadinha ao redor aí. Fica com a mão erguida, por favor. Tá olhando? Olha quanta gente já foi mordido de cachorro. Pergunta, fica com a mão erguida. Se você não fez isso, daí você vai abaixar. Foi mordido de cachorro, amém? Quem mordeu o cachorro de volta? Não, por que você baixou a mão? Você mordeu o cachorro? Não, se você só foi mordido, mas não devolveu a mordida, fica com a mão erguida. Deixa eu ver. É sobre isso. O cachorro me mordeu, morde ele de volta. Foi lá morder o cachorro? Por que você não foi? Você não revida? Quem mais foi mordido? Deixa eu ver aqui. Foi morder o cachorro? Por que você não foi? Você não revida? Quando alguém fala de você, falou, levou. Bateu, levou, pastor. Comigo é assim, falou, levou. Quando você faz isso, é cachorro mordendo cachorro. Cachorro mordendo cachorro. O cachorro morde e sai correndo. Ela é louca, ela quer me morder. Você imagina que loucura que ia ser? O cachorro ia ter que tomar raiva, a injeção, como é que é lá? Rábica. Como é que é o nome, Jéssica? Antirrábica. O cachorro ia no pronto-socorro, me vacina que ela me mordeu, aquela louca. Mas quando você revida uma ofensa, é isso que você está fazendo. Quando você devolve o mal com o mal, é isso que você está fazendo. Você não está sendo luz. Ei, esposas, você não está sendo luz quando você devolve a ofensa. Ei, maridos, você não está sendo luz quando você devolve a provocação. Filhos, você não está sendo luz quando você devolve, sabe, talvez uma correção de uma maneira mais agressiva. Você não está sendo luz, você está sendo cachorro que devolve a mordida. Raivoso. Esse não é o comportamento de Jesus. Jesus disse: se te derem um tapa, ofereça outra face. Se te fizerem caminhar 1 milha, vai com ele 2. Constrange o agressor. Constrange o agressor. Eu falei algumas semanas atrás, e isso é uma ação poderosa do Espírito Santo. Tá? Escute isso. Eu não sei se você lembra, mas sempre quando algo nos marca, eu sempre repito e continuo repetindo aquilo, porque foi muito impactante, porque quando nós aprendemos com o Espírito Santo, a maior ação do Espírito Santo em nós, sabe qual é? Perdão. Nós temos a capacidade de perdoar alguém. Alguém sem a ação do Espírito Santo não perdoa, porque você segura a justiça na sua mão. Você fala: não, é comigo, vai ter que acertar comigo. Quando você libera o perdão, você está não dizendo: não quero mais saber de nada, mas você está dizendo: Deus, está nas tuas mãos, porque Ele é aquele que tem toda a justiça nas suas mãos. Então você tira das suas mãos, que não tem capacidade, sabe aquele negócio, você está com uma arma, mas você não tem capacidade para entender que momento você deve usar, em que momento é certo, então joga fora aquilo, porque com certeza você vai usar na hora errada. Com certeza você vai usar em um momento errado, vai matar quando não precisava, era só esperar, porque a raiva passaria, aquele momento de fervor acabaria, mas se você estava com a arma na mão, você matou. A falta de perdão é justamente essa arma, que mata muita gente, e mata e apaga o Espírito Santo de Deus. Escute, quando a ação do Espírito Santo está em você, você discerne: eu vou perdoar, sabe por quê? Quando eu perdoo, eu me livro, aquilo não tem mais poder sobre você. Ei, você está carregando algo pesado, mas Deus está dizendo: eu vim para libertar você. As aflições que você está passando, eu já venci. E como é que a gente sabe disso? Jesus perdoou os nossos pecados sem ter nunca pecado. Ele foi crucificado por os nossos pecados, mas Ele nunca pecou.
Esses dias nós estávamos explicando para a Radassa, ela falou assim: sério, vô? Ele nunca pecou? Eu falei, não. Mas como? Ela tem 8 anos. E ela falou: como ele nunca pecou? Ela falou: nunca pecou. Nossa, ele é demais. É. Mas sabe o melhor? É que o Espírito que estava nele está em você também. É sobre isso. Então eu e você vamos fazer o mundo conhecer a verdade, a justiça e o juízo. Com as nossas atitudes. As nossas atitudes expõem a verdade ao mundo. As nossas atitudes revelam a verdade ao mundo. A gente precisa voltar a orar mais, irmãos. Sabe, eu falo sempre com os meus discípulos, os homens que caminham comigo, eu falo: irmão, você tem que orar mais. Mas não é orar mais aqui, não, é orar mais com as pessoas, tocar mais nas pessoas, colocar as mãos. Ei, é maravilhoso quando você está lá e alguém coloca as mãos e fala: Senhor, abençoa. Você fala assim, sabe, é como você está ali falando: Deus, toca na minha vida, me dá um sinal. E vem um irmão lá, porque ele é usado por Deus, ele permite ser usado pelo Senhor, ele permite que a ação, sabe, não esteja formando ele, formalizando ele. Ele fala: eu vou lá, eu vou orar, vou colocar a mão, eu vou abençoar. E aquela pessoa está lá pedindo um sinal, e você chega e coloca a mão, e ele fala: foi Deus, porque você permitiu uma ação do Espírito Santo. Mas é porque eu estou com frio, é porque eu estou com calor, e você nunca está bem para orar por alguém. Eu sempre digo isso para eles: irmãos, você pode ensinar sobre a visão, você pode ensinar sobre o discipulado, você pode ensinar sobre a Bíblia, você pode ensinar sobre todas as coisas, mas experimenta chegar e falar para a pessoa que você caminha, e dizer assim: posso orar com você? Ele vai dizer assim: por quê? Não, eu só quero orar por você. E você vai orar por essa pessoa, e ele vai sair dali totalmente tocado pelo Espírito Santo. Nós temos que voltar a isso. Nós precisamos voltar a isso. Existe uma cultura que fala que quando você vai orar por alguém, você tem que declarar uma palavra. Ei, só declare se Deus te falar para declarar. Faz sentido? Não precisa ter uma ordem para isso. Sabe, não, se eu for, eu tenho que levar. Não. Talvez você possa fazer uma oração simples, mas vai tocar o coração daquela pessoa, está tudo bem. Nem todo mundo vai ser profético, mas pelo menos espiritual. Eu vou orar, eu vou declarar sobre essa vida. Sabe, nós fazemos essa maior missão, não é nos cultos, não é nas células, é em casa, é na família, é no trabalho, é na escola, é no trânsito. Como a gente é provado no trânsito. Sim ou não? Eu tenho um pecado, eu chamo as pessoas de samongo. Sabe o que é samongo? Eu aprendi no exército isso. O cara fala assim: você é um samongo, é tipo um bobão. E eu estou dirigindo, às vezes o cara fica ali andando a 40 por hora, na faixa que é para andar mais. Eu falo: o samongo não vai sair da frente. E o Espírito Santo, que hoje está vestido de branco, usando óculos, ali, segurando uma Bíblia, o Espírito Santo olha para mim e fala assim: crente. Eu falo: é a visão espiritual que eu estou tendo ali, assim, estou vendo uma visão, algo tenebroso sobre ele. Mas isso é eu, irmão, você não, você é crente, você não faz essas coisas, você não faz, porque você não erra, você não falha, dentro de casa é tudo certo, é maravilhoso, e a gente vem aqui, cultua, e está tudo bem. Eu não tenho coragem de me expor, sabe, eu sou seu pastor, está falando, no trânsito eu sou nervosão, irmão. Eu vou lá e acabo errando. Muitas vezes eu mesmo me corrijo, porque eu estou sozinho, o Espírito Santo dessa vez não está comigo. E aí o Espírito está dentro de mim, que é o Espírito Santo número 1, que eu tenho 2, né? Que aqui que nós temos Jesus, temos 2 Jesus, temos 2 Espíritos Santo também. Entendeu? Então, nós vamos sendo moldados. Mas qual que é o problema? Sabe qual que é o problema da gente admitir que a gente erra? Sabe, quando sou fraco é que sou? Quando você apresenta suas fragilidades é que Deus fala: esse é um homem poderoso. Porque um homem covarde não tem coragem de se expor, mas o homem poderoso se expõe, porque sabe que nele há a conversão, há mudança e transformação. Pastor, mas daí vão falar por aí que você é ruim no trânsito, você fica falando. E daí? Eu não estou preocupado com você, o que você pensa de mim. Nem com os 1.800, 1.900 já estou lá no
Nem com os 1.980 seguidores que eu tenho no Instagram, eu não estou pouco me lixando porque você pensa de mim. A propósito, se você não concorda com as minhas palavras nessa igreja, vai ter um tanto de igreja aí, irmão. Você vai ficar aqui dentro falando mal de mim? Que bobagem. E ó, eu te ajudei, hein? Eu te sustentei. E estou aqui dizendo para você, ó, fica aqui, meu. Está tudo certo. Nós erramos, eu erro, você erra e está tudo bem. Jesus Cristo está nos mudando, o Espírito Santo está nos transformando, amém? Agora, nós não podemos ser covardes ao ponto de não aceitar as nossas fragilidades e querer jogar sobre as pessoas coisas que eu não consigo mudar na minha história. Quando eu entrei na história da maioria de vocês, você já estava assim. Eu não conheço vocês há 13 anos que eu estou aqui, a grande maioria. Faz sentido ou não? Uma vez eu orei para Deus, já falei isso para vocês, falei, Deus, tinha 6 pessoas na igreja, as 6, parecia 6 milhões, só dava problema, só problema, eu morava em Curitiba nessa época ainda, eu ia sozinho, quando chegava na ponte do Iguaçu, eu falava assim, sabe que eu pulo? Eu tenho que dar um jeito na minha vida, que não tem jeito, ninguém, não vem nada bom, não dá nada, Deus, e eu comecei a orar, Senhor, manda a gente, pelo menos um para me ajudar lá, uma pessoa boa, que eu não precise libertar, cativo, aquele negócio todo, e Deus falou assim para mim, nitidamente, estava lá na ponte do Jardim da Ordem, a Jéssica conhece essa ponte, lembra lá, Jéssica, quando não estava liberada ainda, estava passando por baixo dela, ele falou assim, se você não quiser, eu não mando nem esses mais, aí eu falei, pode continuar mandando, tudo eles, todos curva de rio, e aí, ó, lotou a igreja, ai, está lotado, não para mais de vir, eu já estou quase orando de novo. Mas olha só, qual o problema da gente admitir nossas fragilidades? Ei, é na nossa fragilidade que Deus nos fortalece. Sabe por que a gente não se desvia? Sabe por que quem tem coragem de se expor não se desvia? Porque confessa para aquele que pode mudar. Tem coragem de se expor para o único que pode mudar. Então aquele que tem coragem de se expor, nunca se desvia, nunca se afasta do propósito, ele continua, tropeça ali, cai, levanta, e vamos de novo, e vamos, sabe por quê? Porque ele está diante daquele que pode mudar o destino. Agora aquele que tenta mostrar uma aparência, ele não pode se revelar. Por quê? Porque tudo que ele tem, está condicionado ao que os outros pensam dele. Reputação, não é o que os outros pensam de você, é quem você é, no secreto, e se revela, de uma forma natural, é como humildade. Alguém fala, graças a Deus que eu tenho humildade, bom, não tem, porque quem tem humildade não expõe, porque a humildade não é uma característica que você define, é alguém que fala de você, faz sentido? Quando alguém precisa falar que é humilde, é porque não é, por quê? Porque as pessoas vão falar. Humildade também não quer dizer que você é pobre e necessitado. As pessoas confundem isso. Não quer dizer isso. Quer dizer que você não tem um coração orgulhoso. Que tudo que você tem, você entrega de novo ao Senhor, dizendo, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu. Não foi que foi ministrado aqui durante o momento de oferta? Tudo é dele, eu continuo. Ele continua me abençoando, eu continuo liberando. Porque tudo é dele. Tudo veio dele, tudo volta para ele, e eu continuo dizendo, Senhor, o que eu tenho, sabe, é muito importante nós entendermos a ação de Deus nas nossas vidas. Pentecostes não é só esse momento que nós tivemos aqui, sabe, de louvor e adoração. Agora tem que ser Pentecostes, agora o seu coração tem que estar queimando pela palavra de Deus, agora o seu coração tem que estar traduzindo, sabe, aquilo que eu não consigo expressar, o Espírito Santo revela ao seu coração, é agora, é sobre isso. Isso é Pentecostes. Deus quer, e eu vou terminar com isso, Deus quer se relacionar conosco de forma profunda. Ei, com o povo que precisa se converter, é um nível de relacionamento. Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha um nível de relacionamento com ela. Eu nem a conhecia, então eu a conheci. Depois a gente namorou. Depois a gente casou, o nível foi subindo. Ei, Deus está dizendo, é sobre isso, é sobre um nível de maturidade. Por quê? Porque você não se entrega para quem você acabou de se conhecer. Amém. Você não sai por aí se entregando. Você acabou de conhecer. Precisa ter um nível.
É por isso que nós estamos fazendo o curso de noivo, né, Samir? Né, Rose? O curso de noivo, para você aprender como é que é. Mas a gente transformou o culto em uma formalidade. Eu venho para ver, eu venho para olhar, eu não venho para participar de coração. Eram 500 pessoas. 500. Só ficou 120. Por que as outras não ficaram? Porque tiveram outras coisas, outras prioridades. Deus estava buscando alguém que quisesse um relacionamento com Ele diário. Diário. Sabe, e relacionamento diário com Deus não é algo que você, então agora eu vou passar o dia na igreja, não precisa. Então agora eu vou para a célula todo dia, não precisa. Então agora eu vou para culto todo dia, não precisa. É relacionamento com Deus. Não é com lugares, não é com eventos, é com Deus. Se eu dissesse para você assim, que você pode ter uma experiência profunda com Deus, lá na sua sala, agora, você não iria para lá? Sim ou não? É sobre isso. É sobre isso. Posso chegar lá e me jogar no chão, como eu faço aqui no altar, muitas vezes. Mas por que eu faço aqui no altar e não faço lá na minha sala? Por que eu faço aqui? Por que eu glorifico, pulo, e lá em casa eu não... Por quê? Porque tem um lugar, eu estou formado, eu estou informado, tem um lugar que me formalizou, então é lá que eu tenho que manifestar, é lá que eu tenho que cantar, é lá que eu tenho que adorar. Ei, as pessoas têm que nos conhecer como cristãos. Sabe, na sexta-feira, nós fomos fazer a abertura do Dia das Mães no colégio, onde a Radassa estuda, e um amigo, um casal, é amigo, não amigo íntimo, amigo de conhecer. Ele é dono de uma bicicletaria aqui na Fazenda Rio Grande e eu tenho muito contato com ele, com a família dele. E o filho e a filha dele estudam lá no colégio e a filha estuda com o Emanuel, meu neto mais novo. Então nós temos um contato pelo esporte, temos um contato pela escola. E olha só que incrível, nós fomos lá orar ontem, a pastora orou, eu fiz a abertura, a pastora orou, e foi maravilhoso aquele momento nosso, porque para nós não importamos se alguém está olhando com cara de paisagem para nós, se alguém não está nem prestando atenção, eu estou lá como ministro do Senhor, Deus está olhando e está dizendo, vai lá, prega a palavra, quem tiver ouvidos ouça. Não é obrigação minha que alguém se interesse por isso, a minha obrigação é ir lá e falar, quem está entendendo aí? E nós fomos lá, e ela orou e tal, e quando a gente estava saindo, a Ana tinha um outro compromisso, nós estávamos saindo, esse casal parou e nós falamos, cumprimentamos, e a esposa dele falou assim, muito obrigado. Eu falei, o que aconteceu? Você lembra disso? E ela falou assim, obrigado pela oração, mas eles não são crentes. Duas vezes ela falou, obrigado para a Ana, pela oração. Quando eu fui cumprimentar, ela falou assim, obrigado pela oração. Ei, irmãos, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? Que a gente não consegue agradecer a Deus por um momento tão precioso que nos capacita e nos... Ei, o que está acontecendo com a gente? Que as pessoas que não conhecem Ele de forma profunda estão dizendo, eu tenho que ser grato por essa oração, eu tenho que responder isso de alguma maneira, eu tenho que dar resposta a que Deus está fazendo na minha história. Quem era você sem Deus? Quem a gente era? E talvez quem ainda é você, mas Deus está aqui, o seu Espírito Santo está aqui, Ele tem poder para nos santificar, para tirar o mundo de dentro de nós, porque do mundo Jesus já nos tirou. Vou falar de novo, do mundo Jesus já nos tirou. Quando você aceita, você abandona, mas agora o Espírito Santo tem uma obra interna para realizar em mim e em você, e Ele vai fazer. Então Deus quer um relacionamento diário. Desde o início Deus sempre quis assim. Quando Deus tira o povo do Egito, 400 anos de escravidão, eles saem caminhando pela terra do deserto, e eles vão caminhando, e aí chegam num lugar, e ali falta comida, e eles têm fome, e eles oram, e eles reclamam. Moisés ora, e Deus fala assim, vou mandar durante a manhã, uma ação divina trará sustento para vocês. Então a Bíblia diz que Deus manda o maná, que era como uma geada, um pó branco, alguma coisa, uma casquinha, tipo um cereal, e eles juntavam, e dali eles faziam pão, e eles comiam.
Então, Deus falava para eles, a ordem do Senhor era, toda manhã vocês têm que vir colher. Então eles saíam de manhã cedinho, a primeira coisa que eles tinham que fazer de manhã era o quê? Colher o maná. Então eles saíam colher o maná, e eles saíam, a família toda pegava. A Bíblia diz, nós vamos pregar sobre isso na nova série que nós vamos ter no mês que vem. A Bíblia fala que toda a família ia, todas as crianças iam, porque eles tinham que colher, porque aquilo era o alimento deles para aquele dia. E Deus disse assim, colham aquilo que é suficiente, porque deserto não é lugar de abundância. Deserto é lugar de suficiência. O Egito é o lugar da falta, deserto é o lugar da suficiência, e o lugar da abundância é a terra prometida. Então não tente encontrar abundância no deserto, não tem, é suficiente. Se você está, pastor, está tão difícil, mas Deus tem sustentado, é suficiente, vai chegar o tempo de abundância, mas Deus tem muito mais para você. Então Deus fala, todos os dias, vocês vêm e colhem, e eles todas as manhãs levantavam, a primeira coisa, lavavam o rosto, ia lá, escovavam os dentes, e agora vamos colher, e eles iam e colhiam, e eles voltavam para a mesa, comiam juntos. E alguém fala, o maná foi a provisão de Deus. Não foi. Não foi. A estratégia do Senhor era muito mais profunda. A ação do maná não foi provisão. O que Deus queria era gerar um relacionamento com aquele povo. Eu vou te explicar. Mas não vou explicar hoje não, vou explicar outro dia. O que Deus, não adianta, não vou explicar. O que Deus quer de mim e de você, mês que vem você vem na série. O que Deus quer de mim e de você, é que todos os dias eu tenha que ir lá, para colher, para ter força, para passar o meu dia. A primeira coisa, eu colho, e eu digo, o Senhor é a minha provisão diária. Todas as manhãs, eles iam lá, tchau, provisão. E ele diz assim, se juntar mais, vai dar bicho, e vai cheirar mal. Todo aquele que se afasta da condição diária do Senhor, cheira mal. Cheira mal. Porque quem tem ferida e não é tratada, a ferida vaza. Deus está falando, todo dia. Ei, não é com o pastor, por favor, estou aqui, vou ficar de joelho. Não vou ficar não. Eu estou dizendo, ei, não é comigo. Não, escuta, quem resolve a sua vida é Jesus, não sou eu. Você nem precisa gostar de mim, você só tem que amar Jesus, só Ele. Você tem que amar a presença do Espírito Santo, não só quando você precisa do maná, não só quando você precisa da provisão, mas quando você diz assim, eu quero um relacionamento com Ele, eu quero te conhecer, não é assim? A menina não falou? Eu quero conhecer, eu quero que a minha família conhece. Todo dia eu vou colher, porque Ele é a minha provisão. Estar com Ele é a minha, não é o que Ele dá, é estar com Ele é a minha provisão diária. É sobre isso. O maná é a confiança diária, relacional, íntima com Deus. Deus ainda tem maná para entregar. Maná é o pão dos céus, o pão dos anjos. Mas Jesus disse depois, porque isso foi no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. No deserto, os seus pais comeram do maná, mas ele diz, eu sou o pão da vida. Eles comeram do maná e morreram, mas eu vim para dar vida e vida abundante. Amém? Amém. Fica de pé aí no seu lugar se você quiser. Eu vou orar com você e nós vamos terminar. Qual que nós vamos cantar?